noite a todos os presentes, virtualmente. Começando aí mais um ciclo das nossas palestras, e hoje temos a honra de receber aqui o professor Rafael. Antes de eu apresentar oficialmente o professor Rafael, eu queria falar que nós estamos contando com com a ajuda de mais dois professores aqui, a professora André, que vai estar fazendo um sorteio no final aí para vocês da Bolsa de Estudos, né, da Bolsa da Pós, 100%, e o professor Robson, que vai ser o mediador no final aí, junto com o professor Rafael, tá? Então, o professor Robson, eu pedi para ele gentilmente aceitou que ele vai fazer a intermediação e das perguntas com vocês ao final da fala do professor Rafael. Bom, sem mais delongas, falar do professor Rafael, que é graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário do Sul de Minas, especialista em Engenharia de Sistemas de Informação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Atualmente é professor titular e analista de TI do Centro Universitário do Sul de Minas, em diversas disciplinas, né, tanto na área de produção multimídia, quanto na área de games, quanto na área de desenvolvimento de sistemas, e atua também como consultor de implantação de sistemas na A Educação, desenvolvedor de jogos eletrônicos e aplicativos de realidade virtual e aumentada. E eu não posso deixar isso não está no currículo dele, né, mas eu não posso deixar de falar que eu tive a honra de trabalhar com o professor Rafael, né, que muito me orgulho de ter trabalhado ao lado de uma figura que eu considero assim, carismática, uma pessoa do bem, uma pessoa que, como diz, deixou saudade no meu coração de ter trabalhado com uma pessoa tão legal quanto você é, professor Rafael. Muito te agradeço por estar aqui hoje e nos abrilhantando com essa palestra sobre o impacto da IA no mercado de games. Ok? Então, com vocês, professor Rafael Cabral, quem eu passo a palavra. Obrigado, professor Vantos. Agradeço aí pelas palavras, pelo convite. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Agradeço aí pela oportunidade, toda a equipe da instituição trabalhando para a gente poder transmitir esse evento aí para vocês. E hoje a gente vai falar um assunto que está em alta, que é sobre inteligência artificial. E o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente explicar como que essa inteligência artificial, como que essa nova tecnologia vai impactar e já está impactando no mercado de games de uma forma geral, em todos os âmbitos possíveis, tá? Antes de a gente falar especificamente desse assunto, eu quero trazer aqui um tema que acaba sendo bem relevante quando a gente se trata de jogos eletrônicos, de games. Quando se fala em jogos, games, eles acabam indo bem além do entretenimento. Muitas pessoas dizem que é só entretenimento, que é só uma brincadeira. Em um tempo, realmente, isso aconteceu mesmo, mas hoje nós conseguimos ver que games é algo muito além de só entretenimento, tá? Trouxe aqui um exemplo para vocês, que foi a questão da série da HBO ali, o The Last of Us, e eu quero fazer aqui um comparativo muito importante. Quem assistiu a série e quem jogou o game, porque essa série se derivou de um jogo já existente, consegue perceber a diferença de experiência entre um e outro, tá? The Last of Us foi um marco importante porque foi a primeira adaptação de um jogo para uma série que teve um sucesso. Grande parte, se não quase todas as adaptações foram um fracasso, basicamente. A gente pode pegar como exemplo Resident Evil, né? Vocês devem conhecer bem. Não deu muito certo. Então, essa série foi um marco muito importante, porque ela conseguiu adaptar bem uma experiência de jogo para uma série, um filme ali. E aí eu convido, quem não conhece um dos dois, ou não conhece os dois, eu convido a ter essa experiência de assistir a série e também jogar o game. The Last of Us tem 2 jogos, o primeiro e o segundo, tá? A série, por enquanto, tem só a primeira temporada, que é relacionada ao primeiro jogo. A segunda temporada está em produção, inclusive finalizou as gravações recentemente, logo eles devem voltar a gravar aí para poder fechar, né, os capítulos. E com isso, eu venho trazer para vocês que os games, eles oferecem experiências extremamente imersivas, tá? Os games hoje, eles não só oferecem entretenimento, eles oferecem experiências, e é isso que eu quero deixar para vocês na palestra de hoje, e também a questão da IA, que já a gente vai ver como ela impacta nessas experiências, tá?
Os games, eles nos inspiram, nos educam e nos emocionam. Para vocês terem uma ideia, existem vários jogos de educação, tá? Tem vários jogos voltados para aprendizado. E quando a gente fala de inspiração e emoção, a gente pode pegar justamente o The Last of Us. Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão acompanhando sobre isso, mas o segundo jogo, né, que talvez eu vou dar spoiler para alguns, né, e para outros talvez não, mas o segundo jogo, The Last of Us, ali, a parte 2, a gente teve uma personagem chamada Abby, e aí tem todo um contexto emocional envolvido ali sobre aquela personagem, tá? E durante as gravações da série, que eles estão fazendo a gravação da parte 2 da série, eles tiveram que reforçar a segurança da atriz que está representando a Abby do jogo The Last of Us. Porque a gente sabe que lá no jogo The Last of Us, a Abby ela foi uma protagonista ali, uma personagem que fazia um mal para a personagem principal na história, né? E o pessoal que gosta do game ficou muito revoltado com isso, e eles reforçaram a segurança das gravações justamente para as pessoas não atacarem a atriz, enfim. Então percebam como o jogo ele acaba trazendo experiência, ele acaba trazendo sentimentos, ora bons e ora ruins, vai depender ali do que ele está tentando passar de experiência. Então por isso que eu trouxe para vocês esses tópicos para a gente começar a refletir sobre isso. Os games, eles trazem narrativas envolventes, né, ele consegue amarrar ali as pessoas que estão jogando, as pessoas que estão explorando o jogo. Então, para quem jogou o game, para quem assistiu a série, a experiência é completamente diferente, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, eu joguei o game primeiro que a série, antes da série sair. E a experiência do jogo, ela acaba sendo muito mais completa do que a série. Por mais que a série foi muito bem feita, uma série excelente, uma ótima adaptação, o jogo ele te traz uma experiência mais envolvente, ele te traz uma experiência mais rica em detalhes. Então ela tem uma narrativa mais envolvente. E o jogo também tem os desafios, são desafios criativos. Ele gera a oportunidade única de exploração de novos mundos. Você consegue, inclusive, dependendo do game que você está jogando ou desenvolvendo ali, você consegue construir e desenvolver novas habilidades, porque em algumas situações você resolve problemas complexos. Então, para citar um exemplo para vocês, dependendo do jogo que você estiver jogando, você consegue desenvolver raciocínio lógico, você consegue aprimorar seu raciocínio lógico, a sua tomada de decisão. Tem muitos jogos que você tem que tomar decisões muito rápidas. Tá? Um jogo que eu vou citar o nome aqui para vocês, o Until Dawn, que era um exclusivo de Play 4, é um jogo que você tem que tomar decisão rápida ali, e as suas escolhas têm consequências. Então, para vocês terem uma noção de como que o jogo também trabalha essa questão de escolha, de consequência, e também a questão do raciocínio lógico. E aqui eu trouxe também que o VR, ou VR, né, realidade virtual, ela acaba possibilitando conectar pessoas de uma forma muito semelhante ao mundo real. Quando a gente pega a realidade virtual, o metaverso, esse ambiente de metaverso, usando a realidade virtual, você ingressa em um mundo totalmente virtual, mas você se sente ali dentro de verdade. Não sei se alguém aqui já teve experiência de usar um óculos de realidade virtual, se alguém teve, pode comentar, mas você realmente se sente dentro de um ambiente completamente imersivo. Parece que você está ali dentro. Inclusive, fazer reuniões usando a realidade virtual, reuniões de trabalho, reuniões com colegas, você, às vezes, até esquece que você não está presencialmente naquele local. Então, como diz o Wanderson, a distância é só um estado de espírito, né? Então, a tecnologia vem justamente para trazer isso para a gente, né? E aqui, eu reforço que games são experiências significativas que podem impactar profundamente quem as vivencia. E aí, pessoal, agora sim, a gente já trazendo um pouco mais voltado para o mercado, né? Eu trouxe aqui um apanhado geral de como que os jogos vão além do entretenimento, tá? E aqui a gente começa a entender o impacto disso no mercado, tá? Então ali, essa notícia é de 2021. A gente tem ali o mercado de games, agora passa a valer mais do que a indústria de música e a de cinema juntos. Então vejam que, juntando a indústria de música e cinema, a de games ainda está acima. Isso foi avaliado em cerca de 163 bilhões de dólares lá em 2021, tá? Então, esse setor de jogos, de games, essa indústria, ela era responsável por basicamente ali mais da metade
da indústria do entretenimento. Então veja só o peso, o quão importante é essa indústria. Lá em 2023, a gente teve uma outra notícia, até fazendo uma brincadeira, né? Mudou de fase, o mercado de games já fatura mais do que o de cinema. Então, o mercado de games ele continua crescendo. E aqui eu trouxe alguns dados importantes para vocês analisarem também. Ali nos anos de 2021 a 2026, é claro que nesse gráfico especificamente, 2023 para frente já era só uma questão de expectativa, de perspectiva, não eram valores absolutos, mas para vocês verem que essa perspectiva está se cumprindo. Então, o número de usuários em bilhões ali, dentro do mercado, dentro da indústria de games, ele foi crescendo. Em 2022, ali a gente tinha 3,1 bilhões aproximadamente. E a perspectiva para 2023, 2026 é só crescimento. Agora vamos pegar a receita. A receita do setor em 2021 era 193 bilhões de dólares. Aqui a gente está falando sempre em casa de bilhões e em dólares, tá? Que acaba valendo bem mais que o real. A gente tinha uma projeção para o crescimento em 2023 para chegar na casa ali dos 188 bilhões de dólares. E aí eu trouxe mais à direita para vocês uma notícia falando justamente que em 2023 a gente chegou no valor bem próximo, chegou na casa ali dos 183, 184 bilhões de dólares. Então a gente teve um crescimento. Então, é claro que ele, durante aquele período ali de pandemia, a gente teve uma redução um pouco no mercado, mas depois que as coisas foram normalizando, o mercado voltou a crescer bastante e tende a crescer cada vez mais. Então, esses dados, pessoal, são importantes para a gente analisar e para a gente ver que a indústria de games não é brincadeira, não é entretenimento, vai muito além disso. E agora, com a inteligência artificial aplicada aos jogos, a gente começa a aprimorar ainda mais essas experiências. Porque através dos jogos, através da realidade virtual, a gente consegue trazer simuladores, a gente consegue trazer cenários que são simulados dentro de uma empresa, dentro de uma linha de produção. E aí o funcionário treina dentro daquele sistema para depois ir para a linha de produção, para não correr risco de se machucar. Inclusive, existem montadoras de carro que utilizam realidade virtual para treinar novos funcionários dentro das empresas. Imagina só, você chegar numa empresa e aí você não precisa ter um treinamento necessariamente do pessoal de RH. Você tem um treinamento dentro de um óculos de realidade virtual. Aquela primeira semana, aquele primeiro dia ali, que tem aquela reunião com o RH para você conhecer a empresa, a pessoa pode muito bem, o colaborador pode muito bem colocar o óculos de realidade virtual ali e conhecer tudo pelo óculos, tá? Ter todas as interações por ali, isso é bem interessante. Então, pessoal, a IA, ela vem para aprimorar tudo isso, ela vem para agregar de forma significativa dentro do mercado de games. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês ali é a questão da dublagem em tempo real. Com certeza, muitos de vocês, quando jogaram algum game e não tinha muito conhecimento do idioma inglês, você queria entender o que estava acontecendo ali. Você tentava entender através dos movimentos do personagem, através das cenas que aconteciam, mas não dava para entender muito em detalhes. Agora, a IA ela vem para fazer dublagem em tempo real. Inclusive, já existe projeto para isso. Vocês podem pesquisar depois aí, Resident Evil 5, que é aquele do Chris, na África. Esse Resident Evil está sendo dublado por um fã usando inteligência artificial. Então, essa questão de dublagem, ela vai se propagar cada vez mais. A gente vai ter mais dublagens, tanto de escrita, né, traduções em escrita, quanto dublagens de áudio mesmo, nos games, de uma forma muito instantânea, muito rápida. E a dublagem está ficando muito boa. Depois vocês podem conferir. É um projeto que está em andamento, mas já tem várias cenas, vários momentos que já estão dublados por IA, e está ficando uma dublagem bacana. Claro que, por ser o início de tudo, a qualidade está boa, e a tendência é ser aprimorada cada vez mais. E aí, a gente se pergunta, né, mas e as pessoas que fazem esse papel de dubladores, né, eles vão perder o emprego deles? Bom, a gente tem aqui um detalhe, a IA, ela dubla bem, mas ela não consegue ainda passar sentimento. Então, a entonação da voz, a forma como fala algumas coisas, ainda é um pouco mecânico, ainda é um pouco artificial. Mas para você jogar um jogo que às vezes você não entende nada do idioma inglês, já ajuda bastante, mesmo que não tenha aquela entonação nas falas, tá? Então, esse é um ponto bem importante.
Uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é a questão da conversa em tempo real. Tá? A conversa em tempo real, ela também já acontece. Você consegue conversar com o NPC, com um avatar, um personagem dentro do jogo. E eu vou mostrar para vocês depois alguns exemplos. Tá? Além disso, através da inteligência artificial aplicada aos jogos, você consegue ter missões criadas em tempo real. Imagina só, você está lá no GTA, que é um jogo muito famoso aí. E aí você vai e entra numa missão. E aquela missão foi criada exclusivamente para você, com base no seu perfil, com base no seu comportamento, com base no seu histórico dentro do jogo. Então você começa a ter a personalização, você começa a ter coisas específicas para os usuários ali, através da IA, porque ela vai compreender o teu perfil, tá? Então é importante a gente analisar essas perspectivas, porque os jogos começam a ficar mais únicos. Então, por exemplo, você vai fazer uma missão que ela vai ser única para você. O seu amigo não vai ter essa mesma missão ali dentro do jogo, não vai ter que cumprir aquela mesma atividade dentro do game. Tá? Então, isso é bem interessante. E aí eu trouxe um ponto ali para vocês darem uma pesquisadinha depois também, a título de curiosidade, que a NVIDIA, ela vem treinando, ela treinou uma IA, né? A NVIDIA é uma empresa, já vou mostrar o gráfico para vocês dela, mas é uma empresa que trabalha ali com desenvolvimento de placas de vídeo, de hardware, né, placas gráficas, e ela treinou uma IA para jogar Minecraft. E esse treinamento foi por 33 anos, mas não são 33 anos do mundo real. São 33 anos simulados, né, de conteúdo que ela assimilou. Ela assistiu vídeo do YouTube, ela pegou documento na internet, e ela treinou, ela aprendeu a jogar Minecraft, aprendeu a criar os blocos, fazer as construções e tudo mais. Então, as coisas estão ficando um pouco mais avançadas nesse aspecto, tá? Tem algo bem interessante. Eu trouxe para vocês um vídeo aqui, e eu até vou compartilhar a minha tela, que é a NVIDIA ACE, ou Avatar Cloud Engine, que é você usar um serviço da NVIDIA para construir avatares, personagens inteligentes. E aí eu vou só interromper o compartilhamento da minha tela momentaneamente, só para poder compartilhar com vocês aqui um vídeo, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos nesse vídeo aqui. Ele está em inglês, eu vou compartilhar o áudio dele, mas eu coloquei a legenda em português para todo mundo conseguir entender, tá? Pessoal, essa experiência aqui é incrível, tá? Esse avatar, ele conversa com o jogador, ele conversa, ele responde. Então, isso aqui não é uma coisa que está definida no roteiro, tá? Conforme o jogador interage com o avatar, ele responde aquelas perguntas dentro do contexto que o avatar está incluído ali. Vou deixar o vídeo rodar, prestem bastante atenção, um vídeo rapidinho, 2 minutos, depois eu vou comentar um pouquinho mais. Prestem bastante atenção, principalmente nas legendas que vai aparecer para vocês aí. Today we're going to be having a conversation with Jin, a ramen shop owner who has seen some hard times with his ramen business. Using a SteerLM-aligned Nemo large language model, we can influence how Jin responds to a particular prompt at different times. Most large language models today are trained to provide only the good responses. With SteerLM, however, the models are trained to provide responses aligned with particular attributes, ranging from humor to creativity to toxicity. Let me show you. Hi, Jin. How's your ramen business going? It's slow these days. Why do you think that is? Is your ramen any good? I think it is. I don't know why it's slow. Not the most insightful answer. Let's increase his helpfulness and add a little bit of creativity to see if his response changes. Now what we're going to do is we're going to roll back the conversation and ask Jin the exact same questions again. Why do you think that is? Is your ramen any good? I think the new flavor I added might be causing the issue. I'm not sure. I've made it more spicy by adding some fresh Korean peppers. That might be the issue. Could be. Could be. Let's increase his humor and reduce his helpfulness. Why do you think that is? Is your ramen any good? I don't know. I can't tell these days. Business is so slow, I'm practically going bankrupt. Thank God I already married. Okay, now let's make Jin a little offended by our question. Let's increase the toxicity and add a wee bit of helpfulness here. Why do you think that is? Is your ramen any good? Are you questioning my cooking skills? The only reason my shop is even open is because of my ramen. As we can see, Jin's responses vary widely with each attribute.
With Nemo SteerLM, attributes can be added or removed with further fine-tuning and training. With this new technique, developers can create a model that enables fully customizable responses at inference time. Vou deixar o vídeo rodando aqui novamente, pessoal. Vou tirar o áudio, tá? Para vocês irem acompanhando as legendas aqui enquanto eu explico. Pessoal, isso aqui a gente está diante de uma tecnologia que não é só de entretenimentos, que vai muito além do que a gente pode até imaginar. O que acontece aqui? Só para contextualizar. Aquele NPC, aquele personagem, ele é dono ali de uma lanchonete, né? Que trabalha com comida japonesa ali. Ele até cita o nome ali. E esse jogador, esse cara aí, ele vai perguntando pro NPC algumas coisas sobre o negócio dele, como que tá indo, está indo tudo bem. E o que acontece ali, pessoal? Basicamente, esse NPC ele vai respondendo as perguntas com base na inteligência artificial. Vocês viram ali que em alguns momentos ele modifica o humor do NPC, ele faz o NPC ficar mais feliz, faz o NPC ficar mais tóxico, ou seja, vai dar uma resposta para ele. Então, olha lá, são justamente aqueles ajustes ali, ó, ajusta a criatividade, para ele poder dar respostas mais criativas. Então, aqui, o NPC, ele não está programado para responder exatamente o que está sendo respondido. O que ele está fazendo ali é justamente definindo o perfil do NPC, definindo o comportamento dele. Né? Mas as respostas estão sendo geradas ali na hora. Então, imagina só, um jogo onde você conversa com os NPCs. Então, você vai ter que entrar em contato com os NPCs, conversar com eles de forma correta, para que você tenha as respostas que você precisa para você conseguir seguir no jogo. E aqui, pessoal, ele não está conversando por texto, não. Ele está conversando por áudio mesmo, conforme vocês estão vendo ali no vídeo. Então, imagina a gente ampliar isso aí para uma realidade virtual. Imagina só a gente entrar num ambiente de realidade virtual que já é extremamente imersivo, e você conversar ali com o avatar, como se você estivesse conversando com uma pessoa no mundo real. Então, isso aqui ultrapassa a linha de entretenimento, tá? Isso que eu queria trazer para vocês. É uma tecnologia bem avançada que a NVIDIA está desenvolvendo e que está ficando bem legal, está ficando bem interessante, tá? E um outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, deixa eu até compartilhar uma outra tela, que é em relação a outras tecnologias de inteligência artificial que estão sendo usadas nos jogos. Aqui eu estou trazendo o Need for Speed. Tá? Deixa eu só abrir ele aqui. O Need for Speed, aqui é o Underground 2, que é um jogo relativamente mais antigo aí. E o que está sendo feito aqui, pessoal? Ele está comparando, tá, o jogo antigo com o jogo atual. Eles estão remasterizando, eles estão recriando a textura, recriando o cenário, os polígonos, recriando todo o jogo usando a inteligência artificial. Eles estão mantendo a essência do jogo, exatamente o mesmo jogo, só que ele está sendo recriado em relação à geometria, a modelos 3D. Percebo que os carros são mais bonitos, são mais realistas, as texturas também são mais bonitas, bem mais realistas. Então, isso tudo é feito por inteligência artificial. E esse projeto também está disponível, vocês podem baixar, pode jogar, pode testar. Então, vejo como que a inteligência artificial está criando remaster. E isso aqui, pessoal, que estou mostrando para vocês, do NID, por exemplo, não é a empresa que está fazendo, não é a EA que está desenvolvendo. Isso aqui são fãs, pessoas, jogadores comuns como nós aí que estão usando a inteligência artificial para aprimorar os jogos que eles desejam jogar, tá? Então, isso aqui também é um ponto bem importante. Tem um outro vídeo aqui também do Need for Speed Most Wanted. Esse aqui também tá ficando bem legal. Esse aqui é o antigo, a versão antiga dele, né? E a versão atual também está ficando bem mais bonita. É claro que aqui a qualidade gráfica não deu um salto tão grande quanto lá no Underground 2, mas é perceptível, né? Vou colocar a comparação aqui. É perceptível que a gente consegue identificar como está avançado essa tecnologia, tá? Como ela está evoluindo, tá? Eu trouxe outros exemplos aqui para vocês, pessoal. Vou até compartilhar aqui outras guias. Nós temos dois exemplos aqui bem legais. Um é da NVIDIA, que é o Neuralangelo. Deixa eu compartilhar aqui a outra guia. Ele é uma IA que consegue construir... Neuralangelo paper. Vou só desativar o áudio aqui para não atrapalhar, né? Mas essa IA, Neuralangelo,
da NVIDIA, ela consegue reconstruir qualquer modelo 3D a partir de vídeos, tá? Então você pode filmar a sua casa por dentro, por fora, você pode filmar o que você quiser, você joga nele, ele vai reconstruir todo aquele cenário, vai reconstruir todo aquele modelo 3D a partir dos vídeos, tá? Então, um pouquinho mais, pelo menos no início aqui, ó lá, aqui no início fica bem claro, né? Aqui a gente tem o modelo 3D criado a partir de um vídeo, tá? Então, toda a construção foi baseada no vídeo. Então, a inteligência artificial, ela consegue ver o vídeo, literalmente, ela consegue assistir aquele vídeo e entender aonde vai ser cada polígono, onde vai ser cada modelo 3D daquele vídeo. Então, isso tudo que vocês estão vendo, ó, essa cena aqui, por exemplo, que mostra dentro de uma casa, essa aqui, ó, parece um restaurante, é um vídeo. Eles jogaram dentro da IA e olha só, virou um modelo 3D e com uma precisão incrível. É claro, pessoal, que não é 100% perfeito. Tem algumas rebarbinhas ali que vai precisar ser ajustada, tem um reboco caindo ali que vai precisar ajustar, né? Mas, pessoal, isso aqui, para quem trabalha com modelagem 3D, para quem trabalha com games, ou quem é arquiteto também, que acaba construindo, né, modelos 3D, isso aqui é um avanço muito grande, porque você lapidar isso aqui é muito mais fácil e rápido do que você reconstruir tudo do zero. E logo, logo também as IAs já vão começar a lapidar também esse tipo de situação. Elas mesmas já vão refinar esses itens, né? E tem até alguns exemplos que eu vou mostrar também daqui a pouquinho. Nós temos um outro também que transforma qualquer desenho feito à mão ou em prompt, né? Combina desenho feito à mão com prompt, ou seja, com linhas digitadas. Você combina o que você desenha com o que você escreve e a partir daí ele cria um cenário 3D. Deixa eu voltar aqui e compartilhar também aqui minha outra guia. Esse aqui, ó. Então, olha lá, a pessoa está desenhando, está fazendo os desenhos ali 2D, dentro de um cenário 3D. E esse desenho, combinado com o que ela vai digitar no prompt, vai gerar um ambiente tridimensional em poucos segundos. Vejam só. Então, ele combina o desenho, veja só que ele sombreia lá, ele coloca nas linhas verdes, né, o desenho que ele fez, as portas estão batendo perfeitamente, e lá no prompt ele colocou o estilo de arte que ele queria, o estilo de textura que ele queria, o tamanho, talvez ali, os cômodos, né? Então percebam que isso aqui, para um processo de construção de jogo, de ambiente 3D, que vai ser usado em uma simulação, por exemplo, isso aqui é um ganho significativo de tempo e de trabalho, tá? E é claro, você consegue ter um trabalho até mais bonito também, até mais bem detalhado em alguns aspectos. Construir um cenário 3D, construir um ambiente 3D, não é uma tarefa fácil. Um modelo 3D já é difícil, agora você construir toda uma cidade, todo um cenário, é bem complexo, tá? E aqui ele mostra lá as linhas verdes batendo exatamente onde ele desenhou com as portas, com cada detalhe ali. Tá? Então, essa aqui é uma outra IA que eu particularmente acho bem interessante, que impacta de forma bem significativa o processo aí dentro do mercado de games. Agora, voltando para o slide aqui, pessoal, rapidinho, só para a gente contextualizar mais algumas informações, antes de eu voltar para mais alguns exemplos. Aqui a gente vê o impacto, literalmente, o impacto significativo da inteligência artificial no mercado de games. Além dos exemplos, além da tecnologia que a gente está falando, a gente consegue perceber o quanto a ação da NVIDIA, a NVIDIA é uma empresa que trabalha com a criação de placas de vídeo, com processadores gráficos, com hardware, e ela começou a implementar a inteligência artificial nas suas placas para poder gerar quadros dentro dos jogos, para poder otimizar desempenho, para poder criar isso que a gente está vendo aqui também, esses softwares, esses serviços, e vejam só o quanto a ação dela subiu, né? Aqui fazendo a cotação em real ali, ela subiu pouco mais de 4.000% em 5 anos, né? E o pump, né? O pump dela ali foi justamente quando surgiu a inteligência artificial e ela passou a implementar a inteligência artificial nas suas placas. E aí até o CEO lá comenta, né, que a empresa deixou de ser uma empresa de hardware e passou a ser uma empresa de IA, de inteligência artificial. E eu comprei recentemente, deve fazer uns 3, 4 meses, uma placa de vídeo, a RTX, que tá usando a inteligência artificial nos jogos, e realmente você percebe que realmente tem uma diferença bem significativa, tanto no desempenho dos jogos, quanto para realizar alguns trabalhos em específicos na parte gráfica, tá? Então,
essa imagem que resume todos os impactos que a IA tem trago no mercado. E a tendência é a gente ter aí mais novidades, né? E aqui, pessoal, eu quero trazer aqui algumas indicações para vocês brincarem um pouquinho. São 2 serviços, né? Eu estou deixando todos esses links aqui no slide, mas para facilitar depois para vocês terem acesso, mas eu vou mostrar aqui também na prática. São serviços de IA que vocês podem usar, são gratuitos até certo ponto, né? Tem alguns limites. Vocês podem utilizar para poder construir modelos 3D. Deixa eu compartilhar aqui a minha guia do Chrome. Então, esse primeiro aqui, você consegue construir qualquer coisa, qualquer modelo 3D, tá? Então, por exemplo, eu vou pedir para ele construir aqui uma mesa, uma cadeira, pode ser uma mesa de madeira. Qualquer coisa que você digitar aqui, ele vai criar um modelo 3D, tá? E aí, é claro, pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial, o prompt, a escrita que você vai jogar para ela ali é muito importante. Você tem que ter um estudo em cima disso para você aprimorar o resultado. Então, quanto melhor for o seu prompt, melhor será o seu resultado. Aqui, eu estou colocando prompts bem simples, bem diretos, só mesmo para exemplificar para vocês. Mas quanto melhor o seu prompt, quanto mais detalhes ele tiver, quanto mais você trabalhar ele, melhor vai ser o resultado. Então, aqui eu mandei criar uma mesa de madeira. Um modelo 3D de uma mesa de madeira que eu vou usar no meu jogo, que eu vou usar numa animação. E ele cria de forma bem rápida, inclusive, tá? E aí ele cria 4 opções, você pode mandar ele recriar, você pode escolher uma delas, e aí ele abre para você o modelo 3D, tá? Inclusive ele está criando aqui a interação dela, para a gente conseguir visualizar, está carregando. E é claro, pessoal, o resultado é legal, é interessante, mas não é perfeito, tá? O pessoal que gosta aí de modelo 3D, que trabalha com isso, consegue perceber que tem algumas imperfeições, algumas coisas aqui que a gente precisa ajustar, né? As bordas dela aqui não estão legais. E a textura, é claro, né? A textura está bem borrada, está algo um pouco embaçado. Então, isso acaba influenciando o resultado. Mas você lapidar isso aqui é mais fácil do que construir do zero. E aqui, ó, você consegue escolher também a qualidade, né? E o formato. Se você quiser baixar esse modelo 3D e usar no seu jogo, usar no seu projeto, aí você pode usar. Tem as extensões aqui, FBX, OBJ, que são as extensões aí que quem trabalha com software 3D utiliza, tanto para arquitetura, para desenho arquitetônico, quanto também para desenvolvimento de jogos ou animação 3D. Tem outro exemplo aqui. Eu acho que eu vou mandar o link para vocês aqui no chat, desses 2 aqui, ó, que aí vocês já vão acessando enquanto eu estou falando. Mas tá tudo aqui tá tudo no slide, tá? Aí vocês podem pegar também no slide ali depois os demais, que eu acabei não mandando. Esse outro aqui, o Mesh.ai, você também consegue criar modelos 3D, só que aqui a gente consegue ter modelos 3D com um realismo bem maior. Então a gente pode pegar aqui qualquer elemento 3D aqui, você consegue perceber que a qualidade ela tá bem melhor que aquele outro. Tá? O princípio é o mesmo, mas tem mais qualidade. Mas olha lá o problema no fundo dela. Ó, esse aqui é como se fosse um copo, né, um barril simulando uma caneca, mas o fundo está estranho, lá, as cores estão invertidas, está estranho. Então, tem uns detalhezinhos que precisa ajustar. E aqui você pode seguir a mesma ideia do outro. Você pode criar o seu modelo 3D. E aí, pessoal, esse aqui ó, tem os créditos, tá? Geralmente, serviços de IA tem crédito. E aí você, gastando os créditos, acabou. Aí você não consegue mais mexer, tem que esperar às vezes 24 horas, tem que às vezes colocar dinheiro aqui, mas dá para brincar bastante, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 formas de criar um modelo 3D, tá? A gente pode criar por texto, né, por prompt, que é essa primeira aqui, texto para 3D. A gente pode criar imagem para 3D, então você pode jogar uma imagem aqui, ele constrói um modelo 3D com base naquela imagem que você enviou. E temos aqui esse de textura. O que esse de textura aqui faz? Você pode criar um modelo 3D e a texturização, na verdade, é colocar essa capa, é colocar essa cor em cima do modelo 3D. Por exemplo, quando eu coloco o mouse em cima desse personagem aqui, ele fica branco.
ele perde a textura, tá? Quando eu tiro o mouse, aparecem as cores dele, aí volta a textura. Então a textura é isso, essas cores envolvendo o personagem ali, tá? Então eu posso criar um modelo 3D, ele vai ficar todo branco, e aí eu posso pegar esse modelo 3D, jogar ele aqui, ó, na parte de textura, e mandar a IA fazer a textura para mim, com base nos prompts que eu desejar, tá? Então vamos criar um modelo 3D aqui usando os prompts. A gente pode escolher o estilo da arte, se vai ser uma escultura, se vai ser realista ou não, tá? A gente pode escolher. Eu tinha feito aqui um modelo da águia, de exemplo, né? Vocês podem criar qualquer modelo 3D que vocês desejarem. Se eu colocar aqui, por exemplo, prompt, falando que eu quero criar uma ave do tipo águia, realista, eu mando gerar, ele vai gerar para mim. Depois eu vou criar um ali também de um gato. E a geração até que não é muito demorada, não. Eles aprimoraram um pouco mais esse serviço aqui. Ele estava um pouquinho mais lento, agora já está mais rápido. E tinha alguns recursos a mais. Eles esconderam alguns recursos aqui que a gente tinha a mais, que eu senti falta. Provavelmente são recursos pagos agora. Mas vejam só, dá para a gente criar um modelo assim de forma bem rápida, tá? Aqui ele já está gerando, está ali na casa dos 90%. Depois que ele gera o modelo 3D, você tem a opção de colocar textura também. Você pode mandar ele gerar a textura e isso vai consumindo aqui os seus créditos, as moedinhas que você tem. Aqui ele gerou para a gente a águia, tá? Eu vou colocar para ele gerar aqui o gato. Vou colocar aqui qualidade 4K. A gente consegue melhorar um pouquinho mais. Enquanto ele gera o gato, a gente vai trabalhando aqui na águia. Então ele gerou o modelo 3D de uma águia. E aí ele gera para você algumas opções. Você pode escolher a opção que você gostou mais. E é claro que aquela está sem textura. E aí você pode vir aqui e mandar ele texturizar. Opa! Estou mandando fazer o upgrade. É porque eu tô gerando um novo modelo enquanto eu estou tentando texturizar esse aqui. Então aí ele não vai deixar. Ele tem que esperar um terminar para poder liberar o processo do outro, tá? Mas você clicou aqui em textura, ele vai gerar para você todo o desenho, toda a textura, as cores ali, as penas dessa ave. E aí você tem a opção aqui de fazer o download dela, você pode melhorar a textura, melhorar o refinamento dessa águia. Vamos texturizá-la aqui para a gente ver. A texturização demora um pouquinho mais, tá? Aqui foi o gatinho que ele gerou para a gente. Tá? Eu coloquei ali que é um gato em qualidade 4K. Eu não coloquei que era um gato realista. Apesar de eu ter marcado a arte, o estilo de arte realista, como eu não coloquei um prompt muito adequado, ele não gerou um modelo 3D muito realista. Tá? Então, quanto melhor o seu prompt, melhor a qualidade do resultado. Mas gerou um gatinho, dá para a gente usar ele como modelo 3D para alguma proposta que a gente for trabalhar. Tá? E a nossa águia aqui está gerando a textura, está texturizando ela aqui. A parte de texturização, ela realmente é um pouquinho mais demorada, tá? Ela realmente demora um pouquinho mais do que a geração do modelo 3D. Quanto mais detalhes você pedir para ele aqui, mais ele vai demorar, tá? Pessoal, enquanto ele gera aqui, se tiver alguma dúvida aí, se quiserem me mandar, a gente vai conversando, tá? Que aí dá o tempo dele gerar aqui. Mas, no mais era isso, tá? Que eu queria trazer para vocês, mais esse impacto que a IA está gerando no mercado de games e o que a gente espera aí para o futuro dos games com esses novos recursos que estão surgindo aí. Professor, nós temos duas perguntas aqui. Legal. Estão me escutando? Tô te ouvindo. Perfeitamente. A primeira deles é do Noah Leite, que é assim que foi feito aquele anúncio da Samsung de um celular gigante saindo de um prédio? Esse vídeo especificamente eu não estou lembrado dele, mas é possível. Você consegue construir uma animação, você consegue fazer um comercial usando esses modelos 3D. Então, geralmente, quando o pessoal vai fazer algum comercial, algum vídeo, né, algum filme, eles usam a mesclagem entre o que foi gravado no mundo real e colocam ali alguns efeitos especiais, como modelos 3D, a gente chama de CG, né, que é a computação gráfica também. Então, eles acabam implementando alguns modelos 3D sim, tá? E, enquanto isso, a nossa águia aqui gerou,
A textura dela, olha só como é que ficou bonito, ó. É claro que dá para você aprimorar, dá para você ir mudando a textura para ficar ainda mais bonita. Temos mais uma? Temos. O Luiz Viana perguntou: e professor, sobre as fotos em movimento e em abraços, como que é feito esse processo? Fotos em movimento em abraços? Atualmente surgiu uma IA que pega fotos antigas e coloca uma animação em motion dentro delas. Uhum. Entendi. O princípio aqui acaba sendo o mesmo, né? Inclusive aqui nesse serviço que eu estou compartilhando a tela com vocês, você consegue criar uma animação desse modelo 3D. Você consegue vir aqui e criar a animação. Mas o processo é o mesmo. A IA ela vai criar, vai construir o modelo 3D ali daquela imagem ou daquele vídeo, e a partir daí ele vai aplicar uma textura e vai conseguir criar uma animação. A animação, o princípio dela é o seguinte: a gente usa o que a gente chama de esqueleto, né? O que é o esqueleto? Tem até uma... Eu vou até dar um spoiler para vocês aqui. Tem um serviço da Adobe, né? Tem um serviço da Adobe chamado Mixamo, tá? Depois vocês pesquisem um pouquinho sobre ele aí. É um serviço gratuito, não sei como que tá no ar até hoje, porque é um serviço excelente e tá de graça. Você aplica animação no seu modelo 3D. E o que ele faz aqui? Você mapeia o seu modelo 3D, ele cria um esqueleto dentro do seu modelo 3D, e aí você consegue criar uma animação. Você escolhe a animação, ele aplica a animação imediatamente ali. Então, a IA, ela consegue criar aquele modelo 3D com base nas fotos ou nos vídeos, e dentro do modelo 3D ele cria ali um esqueleto, e esse esqueleto consegue deformar a malha, consegue deformar ali os membros, o corpo do personagem, do avatar. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Espero ter conseguido esclarecer aí. Até o momento não tem mais nenhuma dúvida. Vou mandar no chat aqui o link do Mixamo. Isso aqui é bem legal, o pessoal usar para animação. Apesar que aqui dentro do Mesh aí também tem a possibilidade de fazer animação da mesma forma, tá? Eu acho que já que não tem nenhum aluno aí perguntando, vou querer fazer uma pergunta aí para o professor Rafael. Primeiro, obrigado aí pela sua palestra, adorei. Vou utilizar um pouco dessas ferramentas aí para mim brincar, que eu acho muito bacana. Tenho certeza que o André também vai, pelo sorrisinho dele ali. Conheço ele ali. Conhecia alguma delas, não? Hã? Não, eu não dessas aqui conhecia. que eu mostrei? Não? Não, eu conhecia algumas dos trabalhos que a NVIDIA está fazendo, mas esta mesmo de gerar um modelo 3D eu achei fantástico e já estou brincando com ela aqui no background. É muito bacana. Mas eu queria perguntar um pouco sobre um ponto que o senhor levantou durante lá no início da palestra, que é justamente a personalização dos jogos e o aumento da imersão. Uhum. Assim, eu fico imaginando até que ponto, talvez, isso vai conseguir aderência por parte dos jogadores, porque muito da comunidade de jogos, ela vai se formar em torno de desafios comuns, de discussão daquela linha narrativa sobre uma determinada missão, alguma coisa do tipo, e também eu acho que chega num ponto que imersão demais atrapalha a experiência. Por exemplo, conversar com o NPC é fantástico, mas eu lembro de quando eu jogava Tibia, que você tinha que digitar a conversa com o NPC e tal. Também é demorado. No contexto que a gente está hoje, o quão o senhor acha que dá para incorporar essas tecnologias assim, de forma com sucesso? Uhum. É uma ótima pergunta. Eu acho que aqui a gente acaba tendo que, justamente porque esse ponto que você levantou dos perfis, né, de jogadores, isso é um ponto muito importante, porque a indústria de jogos, né, o pessoal fala, por que não tem jogo novo, por que é sempre os mesmos jogos, os mesmos gêneros? É justamente esse o ponto que você mencionou muito bem aí. Porque se a indústria arriscar muito em algum aspecto, se ela inovar muito em alguma coisa, talvez o jogo não tenha tanto sucesso. Então eles sempre tentam ali manter alguma coisa que já existe, mesclar com pouca novidade, para justamente não ter esse impacto ali negativo. Eu acho que aqui vai ser mais um teste mesmo que a gente vai ter que fazer, porque eu acho que bater o martelo e falar vai ser assim ou não, assim vai funcionar ou não, eu acho que acaba sendo bem difícil com esse cenário dinâmico que a gente está tendo
de games. A gente tem sim esse risco que você falou de não ser legal ser tão imersivo, não ser legal ser tão personalizado. Eu acho que, de certa forma, a IA ela vai se adaptar aos perfis dos usuários, porque a IA ela vai conseguir medir o engajamento, né, também. Então, provavelmente ela vai, o pessoal não está engajando, vou tentar fazer dessa outra forma. O pessoal engajou mais, então desse jeito que está funcionando, vamos desse jeito aqui até ver onde vai. Então eu acho que vai ser muito nessa linha, de testar mesmo a experiência ali dos jogadores, de ver o cenário atual, para a gente conseguir medir até que ponto a gente consegue chegar com isso. E uma coisa que eu vejo muito é isso sendo usado em aplicações de realidade virtual, principalmente. Eu acho que no jogo é legal você conseguir conversar ali com o NPC sem precisar digitar, só pela voz, mas vai ter jogador que não vai querer, tem jogador que não vai gostar, mas eu acho que levando isso para uma realidade virtual fica interessante, porque tem uma aplicação do Oculus Quest 2, que é o Horizon Workrooms, onde você entra numa sala ali, você pode conversar com outras pessoas, outros jogadores, tem também chats de realidade virtual, e o pessoal interage muito conversando, o pessoal interage muito ali, trabalhando com alguns elementos 3D. Então eu acho que talvez em cenários assim, talvez seja interessante, ou talvez assistentes ali, que vão auxiliar pessoas em ambientes, que vão auxiliar pessoas em determinadas situações, eu acho que fica legal também. Eu acho que talvez num contexto, talvez, de um MMO, de um jogo multiplayer, assim, eu acho que fica mais bacana, que aí você consegue criar um grupo que vai, assim, a experiência, em vez de ser personalizada individualmente, fica personalizada para o grupo. Exato. Aí eu consigo ver um maior engajamento. Assim, porque do ponto de vista de tecnologia, isso é fantástico. É muito legal. A resposta também. Eu também sou aficionado nessa parte dos jogos. Primeiramente, professor, muito obrigado pela palestra. Em complemento à sua resposta, tem dois casos que já foram utilizados, um deles por fã e outro por uma empresa grande, que eu acredito que seja, ou se no caso seja realmente uma IA mesmo também, que é o jogo Skyrim, o Rei dos Mods. Tem um mod. É verdade. O Rei dos Mods tem um mod onde todas as falas dos NPCs foram substituídos em tempo real por uma fala do ChatGPT. Então, baseado nas interações que você tem com os NPCs, eles lembram dessas interações e, baseado nisso, desenvolvem relacionamentos com você. É verdade, tem isso mesmo, tem esse projeto aí, é verdade. A gente até esqueci de comentar, boa, bem lembrado. Além disso... Eu tinha esquecido, porque eu também vi isso. Eu sou uma das pessoas que mantém Skyrim vivo aí, né? Fazer o quê? Além do Skyrim, eu acredito que esse também seja um método da IA. Nós temos o sistema Nemesis do Senhor dos Anéis Shadow of Mordor. Como funciona para quem não conhece o jogo? Você tem o jogo lá, você tem que matar os generais orcs e ir subindo patente e derrotando eles. Você tem duas opções. Ou você mata eles, ou você capta eles para o seu exército. Porém, nesse sistema Nemesis, se você perde para esse personagem general, ou perde para um NPC de baixo escalão, ele sobe de patente e se torna um general. Inclusive, por causa de um erro desse jogo, causou uma grande interação entre a comunidade do jogo e um grande caso de discussão, que foi o quê? O primeiro boyzinho do jogo, ele apareceu, perdeu para o protagonista, fugiu, e por causa do erro, ele foi reaparecendo algumas vezes, inclusive em outros saves, o que gerou uma grande, vasta discussão disso daí. Legal. Bacana, esse aí eu não tinha acompanhado, não. Interessante. Não, esse caso é maravilhoso, depois vocês pesquisam. O sistema Nemesis do Shadow of Mordor e do Shadow of War é fantástico mesmo. É uma aplicação de IA para personalização de combate muito legal. É muito bacana. Bem legal mesmo. Pessoal, eu acho que, como não teve mais nenhuma pergunta, acho que eu posso partir para o sorteio, não é, pessoal? Os professores desejam colocar mais algum ponto, fazer algum levantamento?
Não, já fiz as minhas perguntas, foi esclarecedor, depois eu brinco mais. Mas muito obrigado. Eu, em particular, também gosto bastante da IA. Eu uso principalmente o Leonardo, que é para a criação de artes 2D. Mas, nossa, ajuda muito mesmo no desenvolvimento. Tem o Blue Willow também, muito bom. Esse eu não conheço. É do Discord? É do Discord, aham. Eu uso ele também de vez em quando. Muito bom. Bom, vamos... Cadê aqui? Vamos fazer o sorteio. Lembrando a todos, o sorteio ele vai ser feito aqui ao vivo. Opa! Gosto da IA para mudar a voz. É uma boa utilização também. Alteração de voz por meio da IA. Eu vou compartilhar a tela aqui do sorteio com vocês, ok, pessoal? Inclusive, eu em particular, eu uso muito IA na minha vida. Uma delas é o DoAI, que basicamente é uma IA que vincula a agenda do Google Agenda, do Microsoft, com o seu WhatsApp. Então, tudo que vocês fazem, de você grava, você literalmente faz que nem Alexa, DoAI, marcar evento tal. Aí ele vai lá e marca o evento dentro da sua agenda e te avisa com o período que você determina de antecedência. Vocês estão enxergando a minha tela? Vamos sim. Sim. Perfeito. Aqui, ó, são todos os nomes. Lembrando, mais uma vez, o vencedor do sorteio tem que estar na live, tem que estar presente na live, ok? Então vamos lá. O vencedor foi Daniel Vaz dos Santos. Está aí presente? Olá. Deixa eu ver. Opa! Apareceu a mensagenzinha. Ih, rapaz, não apareceu não. Eu acho que ele não tá. Vou jogar mais uma vez aqui então, tá, pessoal? Ainda não. Cadê? Sortear mais um. Sortear sem repetir o resultado. Dorothy Dorman Miceli. Presente? Deixa eu ver. Ó, a Dorothy está aqui, ó. Já vi aqui, ó. Dorothy Dorman Miceli. Parabéns, você ganhou o nosso sorteio de hoje. Nós iremos enviar uma mensagem para você via WhatsApp em breve, ok? E eu acredito que seja isso. Professores, vocês desejam fazer mais algum comentário, algum apontamento? Eu gostaria só de fazer um último compartilhamento com vocês aí. Claro. De uma IA que acaba não sendo muito voltada para games, mas como a gente está falando de IA, a gente acaba incorporando aqui também, né? Essa IA, não sei se vocês conhecem ela, a RenderNet, ela é uma IA focada na criação de influencers. Então, o pessoal usa muito para criar influencer de Instagram. Já vi. E o grande desafio dela é justamente você conseguir manter o rosto, né, da pessoa ali, da personagem, porque o corpo, as proporções se mantém, mas você manter o rosto acaba sendo bem difícil. Então, eu tenho até um caso para comentar com vocês aqui, em particular. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu criei um perfil e queria mostrar para vocês bem rapidinho, se não for atrapalhar o fechamento, mas é bem rápido. Tem um Instagram aqui da Anabela. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou logado aqui. Pessoal, o que acontece aqui nesse contexto? A minha mãe, ela trabalha com vestido de noiva e ela precisava de uma modelo para poder mostrar o trabalho dela, para poder mostrar os vestidos de noiva dela. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma modelo usando a IA. Eu vou até mandar no chat aqui o nome dela, que eu não estou conseguindo abrir o Instagram aqui, se alguém conseguir. E eu criei uma modelo usando a IA, usando essa RenderNet, e aí eu peguei os vestidos que ela faz e apliquei nessa modelo.
E aí a gente tem uma modelo virtual que usa os vestidos que ela produz, né? A gente pega a foto, coloca Legal. o vestido real dentro dessa personagem virtual, e aí a gente consegue ter uma modelo virtual para os vestidos dela. E a gente criou o Instagram, queria mostrar para vocês aqui, mas eu acabei não conseguindo abrir, mas eu mandei no chat o nome, depois se alguém quiser dar uma olhadinha. E assim, é uma forma diferente de usar a IA, que acaba saindo um pouco da linha de games aqui, mas eu acho bem útil. Muito bom. Bom mesmo. Dê uma olhada aqui no perfil, bacana. Muito bacana. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí. Professor Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra. Foi esclarecedora, trouxe vários conteúdos que instigou a nossa curiosidade. Eu já estou vendo ali o professor Robson, lembrando que o senhor tem aula daqui a pouquinho, depois a gente conversa mais sobre isso. Com certeza. Com certeza. Bom, muito obrigado, professor Rafael. Obrigado, professor André. Eu vou lá, minha aula agora. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Boa aula para você lá. Tchau, tchau. Abraço. Até as próximas. Tchau, tchau.